Revista Novo Tempo está no ar. Você já imaginou passar 10 dias num barco vivendo uma rotina totalmente diferente? Ter a oportunidade de levar muito amor, apoio social e transformar a vida de pessoas que nunca viu? Tudo isso é possível e vai te ajudar a enxergar a vida de uma maneira muito mais significativa. Vem conhecer detalhes da missão Salva Vidas Amazônia na reportagem da Soane Andrade. O verde da mata, um rio negro e um barco a navegar. Elementos que formam uma paisagem exuberante, rica de beleza, encantos e algo ainda mais significativo, uma missão a cumprir no Amazonas. São mais de 10 horas dentro de um barco. Será o novo lar desses missionários por 10 dias. Aqui eles terão uma rotina bem diferente e especial. Mal sabem que a troca de contatos que viverão vai mudar a forma com que cada um enxerga a vida, o próximo e até o próprio Deus. Esse é o projeto Salva Vidas Amazônia, que acontece a cada mês com pessoas de todas as idades, dispostas a se doarem para fazer outros mais felizes. Esse grupo veio do Paraná e é formado por adolescentes das escolas adventistas do oeste do estado. Eles dedicaram parte das férias para fazer o bem ao povo ribeirinho, ao mesmo tempo em que conhecem um pedacinho da maior floresta do mundo. Confesso que a preparação foi bem difícil, eu tive vários conflitos familiares. Isso foi algo que o pastor falou antes da gente vir. Foi algo realmente desafiador, mas que em todo momento eu estava com garra e estava firmeza, estava firme naquilo que eu queria. A missão começou por volta de julho, agosto, quando nós lançamos para as escolas. E ali já começou aquela energia diferente, né? Nós vamos para um barco e vamos ficar 10 dias. E muitos daqueles que se colocaram à disposição para vir para a missão não tinham recursos. Foi realmente um passo de fé. O Instituto de Missões Noroeste é o responsável pelos projetos sociais e missionários na região amazônica. Um lugar que abre oportunidades para que pessoas possam servir com aquilo que possuem de melhor: os dons, tempo, talentos e recursos. As missões Salva-Vidas Amazônia acontecem ao longo de todo o ano. Inclusive nos meses de férias, janeiro e julho, nós temos várias missões abertas já marcadas. São uma média de 2 missões por mês. E para participar de tudo isso que a gente vive aqui, dessa experiência maravilhosa nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, basta visitar o nosso Instagram, @missõesnoroeste, e lá nós temos um link para que você possa se inscrever e vir participar conosco dessa experiência maravilhosa e singular. Durante essa semana, nós desenvolvemos várias atividades aqui nesse local chamado Terra Preta. 3 grandes atividades nós dividimos e pensamos para eles. A primeira grande atividade que nós pensamos foi atividades construtivas e de reforma. Nós estamos reformando uma escolinha para todos eles aqui dessa comunidade. E também esse centro social do que nós estamos fazendo essa feira de saúde. Também nós pensamos em fazer junto com eles atividades de evangelismo e de caridade. O que é feito nessas oportunidades vai além de uma ajuda material ou reforma de espaços públicos. Transforma muitas vidas para sempre. A gente vê Deus mais de perto, porque é muito difícil as pessoas virem aqui passar de 8 a 10 dias, deixando toda a sua família de lado e vir aqui fazer uma ajuda humanitária. A gente costuma sempre falar que quando vem pessoas assim fazendo ação, vira um feriado para nossa comunidade, né? É muito gostoso essas palestras, esses ensinamentos, porque é um meio da gente aprender, né? Evoluir mais e mais, que a gente precisa muito de evolução. Depois de 10 dias, a maior recompensa é o sorriso no rosto, a satisfação de missão cumprida e os inúmeros aprendizados. O coração fica aquecido por fazer o bem. E tudo isso tem um significado eterno. Eu imaginei que, da mesma forma como a gente saiu lá do nosso conforto para vir ajudar eles, assim Deus também fez com a humanidade toda, sabe? A gente deixou de pensar só na gente, a gente veio aqui ajudar esse povo que está tão longe da gente. E assim como Deus fez também, Ele veio junto com a gente aqui nessa terra. Eu vou levar para minha vida muito aprendizado, muita sabedoria. Vou levar para minha vida um relacionamento com Cristo mais profundo e verdadeiro, com certeza. Quem vem para uma missão como essa tem a oportunidade de levar um aprendizado para a vida toda, para a vida cristã especialmente, né?
que é o aprendizado de servir ao próximo, de se doar ao outro e de oferecer ao outro algo muito mais do que material. É parte do seu tempo, é parte da sua vida, é parte do teu esforço. Momentos como estes não devem se resumir a um local ou a um período de férias. Afinal de contas, missão não é um evento, é um estilo de vida. Salva vidas da Amazônia! Olá, tudo bem com você? Que trabalho lindo de quem se dedica à missão, não é mesmo? Eu ainda não tive essa oportunidade, mas confesso que tenho muita vontade e quem sabe um dia, em breve, isso vai acontecer. E esta foi só a primeira boa notícia de hoje. Mande você também a sua boa notícia para cá pelo nosso WhatsApp 0 operadora 12 98135 2908. E veja o que mais preparamos para você na edição de hoje. Adolescente adventista se destacou em projeto internacional de astronomia em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e recebeu o certificado da NASA. Na Bahia, funcionários estudam a Bíblia através da Missão Caleb na construção do Colégio Adventista de Alagoinhas. No Paraná, voluntários adventistas distribuem kits escolares em Curitiba e aliviam o bolso dos pais dos alunos. Nos Estados Unidos, jovem usa seus dons e talentos para levar o evangelho adiante através da música, apesar de ser cego. E vamos conhecer e conversar com o novo apresentador do programa Escola Bíblica. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias que já está no ar. Estamos de volta e chegou a hora do quadro Maranata. No episódio de hoje, nós vamos ver a continuidade da história da semana passada e saber como a Maranata tem investido para que mais e mais pessoas tenham acesso à água potável. África. Neste vasto continente, mais de 300 milhões de pessoas vivem em locais com escassez de água. Era natural que os esforços da Maranata, que começaram em Moçambique, progredissem para os países ao redor, à medida que os esforços de construção de igrejas e escolas continuam. Conforme você vai indo para o norte, não tem água. É seco, seco, seco. E tem todo aquele espaço e não tem água. Sabe, em certo nível, como seres humanos, isso dói. E você diz, uau, como alguém consegue passar por isso? Como alguém consegue viver assim? E então pensa, será que a gente consegue fazer alguma diferença? Quando a Maranata começou a trabalhar no Quênia, a necessidade de água potável era evidente. Então, uma equipe especificamente encarregada de perfurar poços foi formada para começar a levar água limpa para as comunidades em todo o país. No Quênia, a Maranata possui uma máquina de perfuração e veículos apropriados para isso. O custo da perfuração no Quênia é muito alto, então faz sentido nós termos nosso próprio equipamento para diminuir os custos. Também existem muitas partes do Quênia em que a água é muito profunda, então temos de perfurar bem fundo, passando por várias formações rochosas. Tem muita perfuração em solo duro no Quênia. Então, a nossa equipe lá no último ano perfurou 40 poços. Então, os profissionais também foram e instalaram bombas manuais que servem bem o vilarejo. Seja uma simples bomba manual levando água para uma região remota, ou um extenso sistema de água transformando um campus arenoso em um oásis. Os esforços de perfuração da Maranata estão fazendo um grande impacto no Quênia. A água é uma necessidade básica da vida, então, quando você fornece essa necessidade básica da vida, as pessoas ficam mais saudáveis, felizes, famílias ficam juntas. A nação da Costa do Marfim, na África Ocidental, é coberta de fazendas que produzem de borracha a chocolate.
Mas nada disso seria possível sem a água. Próximo ao fim de 2020, a Maranata começou a perfurar poços na Costa do Marfim. Os pedidos não paravam de chegar, mas estávamos focados em erguer prédios para a igreja e trabalhar na construção de escolas também. Então, conforme fomos perfurando, nós recebemos muito carinho e muita gratidão vinda dos vilarejos e dos membros das igrejas onde os poços foram perfurados. Nós estávamos usando empresas contratadas e suas técnicas mudam de acordo com a localização onde estão. Mas estamos muito entusiasmados em perfurar provavelmente 20 poços na Costa do Marfim esse ano. O nosso trabalho fornecendo água na Costa do Marfim é apenas o começo. Mas o impacto e a gratidão já é algo fácil de ver. A cada ano, milhares de visitantes se reúnem para ver uma das grandes maravilhas naturais do mundo, as Cataratas Vitória. Mas, ao se afastar da imponência das cataratas e da região do delta do Okavango, a paisagem muda rapidamente para arbustos arenosos. Residentes dessas áreas precisam desesperadamente de água enquanto tentam sobreviver. Em Zâmbia, a Maranata começou a perfurar alguns anos atrás e começamos a trabalhar com empresas locais. Há muitos perfuradores no mercado e a concorrência mantém os preços muito baixos em Zâmbia. Então, nós podemos realmente atuar de um jeito que faz sentido contratar perfuradores. E depois temos a nossa equipe que vem e instala as bases e as bombas manuais. Assim que as bombas manuais são instaladas, elas estão prontas para uso. O acesso à água não só permite que os membros da igreja tenham água para a família, mas também possam fazer tijolos para terminar suas igrejas. A África não é o único lugar onde a insegurança hídrica é um problema. 21% das doenças são relacionadas à água na Índia. E o acesso à água potável não existe para milhões e milhões de pessoas nesse momento. A Índia como um todo tem uma grande necessidade de água potável. Então os esforços que a Maranata investiu para a perfuração de poços são muito apreciados. Uma paisagem variada no vasto país indiano significa que a Maranata precisa de diferentes técnicas de perfuração. Na Índia, a Maranata respondeu à demanda por água ao perfurar poços em vilarejos por todo o país. Usamos empresas contratadas para a perfuração e descobrimos que, na maioria dos lugares, uma bomba manual é suficiente para suprir as necessidades dos vilarejos na Índia. Alguns poços são perfurados facilmente por grandes máquinas. Mas alguns locais são remotos e a perfuração ocorre com equipamentos básicos ou até com as mãos. Mas não importa o método ou o esforço necessário, a Maranata está comprometida em levar água limpa para o máximo de pessoas possível na Índia. O Brasil é conhecido por suas florestas tropicais e o extenso rio Amazonas. Mais longe dessa paisagem verde, no nordeste do país, existe uma região onde a chuva é rara e torna a vida desafiadora. Viver aqui significa sempre viver sem acesso à água. Então, muitas pessoas nas cidades não conseguem imaginar como é viver sem água para tomar banho, para lavar as roupas ou vasilhas e, é claro, sem água para beber. Então, viver nessas áreas é um grande desafio para essas pessoas. No Brasil, a Maranata já vem perfurando poços faz alguns anos. E agora estamos focados numa parte do país que é realmente seca e árida. E as pessoas são muito pobres. Então, há uma grande demanda por água. E a abordagem nessa parte do Brasil é colocar bombas submersas e também uma caixa d'água para que os membros da comunidade acessem a água direto da caixa. E é isso que temos feito. E nesse último ano, nós perfuramos cerca de 40 a 50 poços. E planejamos fazer a mesma coisa em 2021. Não importa onde um poço seja finalizado no mundo,
as igrejas se tornam grandes centros, fornecendo um recurso procurado desesperadamente por comunidades inteiras. Às vezes, o trabalho da Maranata ao levar água potável a uma comunidade significa perfurar um poço. Outras vezes, a manutenção para poços existentes é necessária para garantir acesso à água potável no futuro. Diversas organizações tentam ajudar a atender as necessidades daqueles ao redor do mundo que não têm acesso à água. E com o passar dos anos, muitos poços foram perfurados. Mas as estatísticas de quanto tempo esses poços duram não é muito boa. Estima-se então que só 40% dos poços perfurados ao redor do mundo ainda estejam em operação. A Maranata leva isso muito a sério e nós queremos deixar claro que a Maranata quer assegurar que os poços que perfuramos continuem operacionais no futuro próximo. Então, a Maranata está implementando uma série de manutenções preventivas para todos os poços que fazemos, para garantir que peças sejam trocadas e para responder às emergências quando um poço quebra ou para de funcionar. E isso vai permitir que a Maranata diga com confiança que nossos poços estão funcionando, que estão fornecendo água para todas as pessoas ao redor deles. E que nós podemos, então, garantir aos nossos doadores que o investimento está funcionando e que vai continuar funcionando por muitos anos. Quando voltarmos, saiba mais como a água muda vidas. Ao longo de nossa história, a Maranata ajudou a fornecer água potável para mais de 1.600 localidades ao redor do mundo. Não somente está melhorando a vida de milhares de pessoas, mas cada viagem a um poço se torna uma oportunidade para aprender a saciar a sede pela eternidade. Quando a Maranata começou a fazer poços, em lugares onde estávamos fazendo igrejas e escolas, nós fizemos com o propósito de fornecer água para as pessoas necessitadas. Mas nós também queríamos dar algo para as igrejas que poderia ser compartilhado com a sua comunidade. Então, perfuramos poços artesianos com um acordo de que a água vai estar disponível gratuitamente para qualquer um que puder acessá-la na vizinhança. E assim, essa bênção que é dada à vizinhança permite que a igreja deixe uma grande impressão. E nós vimos essas impressões realmente evoluírem para histórias incríveis com as pessoas sendo impactadas por essa bênção. E eu acredito que isso permitiu à Igreja Adventista nessas comunidades a ter uma presença relevante e a impactar a vida dessas comunidades de uma maneira muito significativa. No Brasil, poços artesianos estão transformando igrejas em marcos na comunidade, onde tanto a água líquida quanto espiritual são compartilhadas. Que ela é muito importante, eu acho. Tem muita união, compartilhamento, ajuda o próximo, coisas que outras não fazem isso. Quer dizer, faz de boca. A gente não quer boca, a gente quer ação. E é isso que a igreja está nos dando, nos transformando para a gente ação. Mudou a visão do amor ao próximo. Porque assim, não pensar em fazer o poço para beneficiar só a igreja, as pessoas da igreja, mas toda a vizinhança. Isso é amor ao próximo, é pensar no próximo, né? É como eu disse, Deus bota as pessoas boas no caminho de quem precisa. E mudou muito minha visão, muito mesmo. Na Índia, eles estão mostrando a imagem do Deus que ama a todos e atende às suas necessidades. A comissão de Jesus era que alcançássemos todos, independente de classe alta ou classe baixa. E um dos aspectos da sua missão era estender a mão às pessoas que eram oprimidas. E eu sinto que é um aspecto importante para espalhar a palavra de Deus. Sabe, não é preciso abrir a Bíblia e ensinar para eles. É preciso mostrar para eles com suas ações e dar água para eles. A sede é algo que você não tem cura para ela. Você precisa para viver.
E quando você abre aquele poço para todos, você não só está saciando a sede de seus corpos, mas também saciando a sede de suas almas. Nós temos essa igreja e também os recursos hídricos que são usufruídos por todos na comunidade. Quando as pessoas vêm aqui pegar água, muitas vezes as pessoas vêm e nos perguntam quem é que doou esse poço artesiano para toda a comunidade. E então a gente conta para eles que quem doou foi a nossa própria igreja, que este é o local onde nós adoramos. E então as pessoas ficam sabendo que o Deus que nós adoramos é o único e verdadeiro Deus, e que esta é uma organização missionária com o objetivo de espalhar a palavra de Deus. Na Costa do Marfim, os poços artesianos são a evidência do amor de Cristo em ação. Uma coisa que eu gosto sobre esse poço é que é exatamente o que as pessoas precisam. E quando você dá isso a elas, você as vê sorrindo. E quando você dá a elas o que elas querem, você pode pedir para elas seguirem Cristo, que supriu essa demanda que eles tanto tinham. Então que Deus abençoe a Maranata. E eu sei que muitas almas serão levadas a Cristo. Na Zâmbia, a conclusão de cada poço promove uma intensa celebração. Eu queria poder dividir todas as histórias que eu ouvi sobre as mudanças que acontecem na comunidade da igreja depois que se instala um poço. É fenomenal quando as pessoas descobrem que a igreja, os membros de uma igreja em particular, se preocupam com eles, ao ponto de eles ajudarem com suas necessidades da vida, de suas famílias. Você se preocupa comigo? O que mais você tem? Vejo que você tem uma igreja ali. O que vocês estão ensinando? Alguma coisa deve ter mudado em você para você querer me ajudar. Normalmente as pessoas se preocupam com elas mesmas. Então, isso francamente faz a igreja crescer em muitos desses lugares e o impacto é realmente fenomenal. E eu não faço os poços ou me entusiasmo com os poços só pelo que eles podem representar para a igreja. Em primeiro lugar estão as pessoas. Mas se isso for um subproduto e abre o caminho e permite que a palavra seja mais facilmente aceita pelas pessoas, acho que isso é incrível. É demais. E as escolas, enquanto as escolas são construídas, nós não faremos escolas que não possuem água, que não funcionam, escolas sem água. E prover essa água para a comunidade escolar é maravilhoso também. Eu amo o programa de água. Mas nenhuma dessas mudanças acontece sem você. O seu apoio contínuo mantém os poços e as equipes da Maranata na estrada, levando água limpa para milhares de pessoas. Graças ao seu apoio, a longa jornada pela água foi encurtada para muitos. Mas perfurar poços é mais do que apenas fornecer água. Quando os doadores fornecem seus recursos para o programa de poços da Maranata, eles estão fornecendo não somente água para eles. Eles estão fornecendo esperança, vida e um futuro melhor para essas famílias e para essas comunidades. Ajude a Maranata a manter hortas crescendo, a manter crianças na escola, a manter comunidades florescendo. Faça uma doação para o programa de água da Maranata e participe ao trazer esperança para o mundo. Uma gota de cada vez. E uma adventista estudante de Campos dos Goitacazes entrou para a história da astronomia como uma das mais jovens do mundo a emprestar o seu nome para um asteroide. Vamos ver. Imagine passar 3 horas por dia durante um mês observando uma imagem como essa e ficar esperando que um pontinho luminoso se mova. Esse trabalho é realizado há 25 anos pelo Clube de Astronomia de Campos. A análise teve um destaque especial esse ano. Aqui no site da NASA tem um asteroide chamado Bruna Pontes, que é o nome da estudante escolhida para fazer parte do Clube de Astronomia. E com essa oportunidade, participou da campanha da Agência Espacial que busca asteroides.
Adolescente de hábitos simples, ela é ativa na congregação adventista que frequenta. Inclusive, foi em uma atividade da igreja que ela recebeu a confirmação da conquista. Na igreja que eu frequento, as minhas atividades são sonoplastia, diaconisa, faço parte do momento louvor e da recepção. Quando eu recebi a notícia, eu estava na Missão Caleb, quando o Marcelo me falou que ele foi oficialmente reconhecido pela União Astronômica Internacional. Todo mundo sonha tocar o céu de alguma maneira. E colocar o nome da Bruna em um asteroide foi uma forma de reconhecer o empenho da estudante. A gente participou já durante vários anos de um projeto internacional, que é a Campanha Internacional de Busca de Asteroides. E nessa campanha, a gente acabou se destacando em relação a outros locais do mundo, a cidade de Campos. A gente coordena a única campanha internacional da NASA, concurso internacional da NASA, que permite a participação de estudantes de outros países. Nós coordenamos no Brasil. A gente realiza aqui, a gente criou e realiza todo ano um evento internacional de astronomia e a partir daí a gente tenta motivar os estudantes, o interesse pela ciência através da astronomia. Bruna revela que nem sempre pensou na possibilidade de estudar os astros. Antes mesmo não tinha interesse nenhum. Eu tinha, assim, muita curiosidade com tudo, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. E quando eu comecei a participar do projeto, comecei ali a fazer o projeto ali, aí começou a surgir um interesse que eu não tinha. Mas agora, devidamente certificada e com o nome escrito nas estrelas, a adolescente aposta na astronomia. Em breve, Bruna iniciará sua bolsa de estudos num projeto que conta com o apoio e financiamento do Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, na área de astronomia. Parabéns, viu, Bruna? Que Deus te abençoe aí. E chegou a hora de você de casa participar com a gente, enviando a sua boa notícia para o nosso WhatsApp, é o 0 operadora 12 98135 2908. Pode ser em texto, em vídeo, manda foto também, que a gente gosta de conhecer o rosto de cada um de vocês, tá bom? Vamos ver quem participa? Mila Souza, Gabriela, minha boa nova de hoje é que eu e meu esposo e meus amigos estamos lecionando estudos bíblicos a uma família em um lugar muito lindo. A minha amiga Jéssica disse que o Senhor Jesus enviou a gente para os confins da terra. Estamos muito felizes. Oremos pela família que está estudando a palavra de Deus. Que legal, Mila. Deus abençoe aí os estudos de vocês. Rosa, de Goiânia. Gabi, boa noite. A minha boa notícia é que agora eu sou o anjo da esperança. Que bom, Rosa, contar aí com a sua colaboração, viu? Continue colaborando com a gente para que a Novo Tempo se desenvolva ainda mais, levando a palavra de Deus. Maria Raimunda, de São Luís, no Maranhão. Oi, Gabi, sou adventista do Sétimo Dia, assisto todos os dias a TV Novo Tempo. Adoro muito o programa que vocês fazem. Deus abençoe vocês todos da Novo Tempo. Olha lá a foto da Maria compartilhando, vendo aqui a TV Novo Tempo. E a seguir você vai ver como foi a Missão Caleb em várias partes do Brasil. E tem ainda o quadro Missão 360 Graus, que vai nos dar dicas de como devemos nos portar durante uma missão. Então não saia daí, eu volto bem rapidinho com essas e outras boas notícias para você. Até já! Estamos de volta e o assunto agora é Missão Caleb, aquele projeto da igreja em que jovens doam suas férias para o trabalho voluntário em prol da comunidade. E nas regiões central e norte do Espírito Santo, mais de 4.000 voluntários participaram da missão. Inúmeras iniciativas marcaram aí o projeto entre os capixabas. Mas o destaque mesmo vai para a reforma e construção de 3 casas. E quem vai contar todos esses detalhes para a gente é o jornalista Leonardo Simon. Simon, boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite para você que está com a gente acompanhando a revista. Pois é, Gabi. Aqui a Missão Caleb foi marcada por muitas ações, mas em especial essas que você destacou. Quero saber tudo, mas antes da gente falar dessas ações, eu queria entender um pouco qual é a condição social aí do povo capixaba. Conta pra gente. Essa pergunta é muito importante, Gabi, para a gente entender a importância e a relevância desse projeto da construção das casas, né? O contexto é o seguinte, Gabi, pessoal aí de casa, 4% da população capixaba vive com pelo menos R$140, né? Ou seja, 150 mil pessoas. Quando a gente sobe esse valor para R$400, pessoas que vivem abaixo de R$400, a gente tem um número de 20%, uma porcentagem, né, que chega a 20%. É muita coisa, 800 mil pessoas nessa condição.
A nível de Brasil está abaixo, né? A gente está abaixo da porcentagem quando a gente pensa na condição Brasil. Agora, Sudeste, o Espírito Santo vai mal comparado aos outros estados aqui da nossa região. E são condições bem difíceis. E aí a gente tem uma pandemia, porque esses dados, né, que são dados cruzados do IBGE com o CAD, o Cadastro Único, eles são referentes aos anos de 2018 e 2019, são os dados mais recentes. Você imagina que agora a gente tem uma pandemia no meio desse período, como que não deve estar a condição social agora, né, Gabi? Sim, complicando tudo, né? Muita gente desempregada, dependendo mesmo de ajuda aí de várias instituições, como a Igreja Adventista tem feito. Agora, o que esses voluntários têm feito nessas 3 residências que a gente mencionou aí no início? Legal, 2 dessas residências estão aqui na Grande Vitória, um no bairro Jardim Limoeiro, né, no bairro da cidade de Serra, Grande Vitória. Lá é uma reforma total, Gabi. A casa foi para baixo mesmo, a família já foi realocada para um outro ponto. Eles vão começar uma mudança que tem mobilizado cerca de 130 voluntários direto e indiretamente nessa reforma. Aí a gente vem para Vitória, aqui na capital, o bairro Maria Ortiz. A gente já tem ali, a prioridade da família é uma área de serviço. Eles estão, a mãe contou para a equipe que dentro da casa ela precisa lavar roupa no banheiro, olha só, num balde dentro do banheiro, porque a casa não tem condições ali, não tem condição de lavar roupa, por exemplo, num lugar apropriado. Então, os voluntários vão fazer essa área de serviço e também algumas manutenções na área hidráulica, enfim, reboco na parede, coisas bem pontuais. E, por fim, há mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas de Vitória, numa cidade chamada São Gabriel da Palha, a região de Cachoeira da Onça. Ali em Cachoeira da Onça, são essas imagens que a gente está acompanhando aí. Os voluntários estão pintando e reformando questões pontuais da casa, né? Para um idoso que frequenta a igreja, ele faz parte da comunidade ali adventista e está sendo atendido por esses voluntários. São jovens e também, Gabi, desbravadores, ou seja, adolescentes aí, né? Envolvidos já desde cedo na missão de fazer diferença na vida das pessoas. Agora, Simon, reforma ali, construção, precisa de mantimento, né, de material. Como é que esses voluntários têm conseguido esses mantimentos para a gente finalizar aqui bem rapidinho? Gabi, doação vindo de tudo quanto é parte. A gente tem um suporte aqui da sede administrativa que tem dado um recurso financeiro para os distritos poderem fazer essas reformas, mas também tem muito membro ali pagando, ajudando, doando, e eles estão abertos às doações também. Então, você percebe que é um movimento, é uma corrente do bem promovida pelos próprios membros da Igreja Adventista e amigos interessados da região onde a igreja está inserida. Legal, muita gente trabalhando junto. Obrigada, viu, Simon, pelas informações aí da Missão Caleb no Espírito Santo. Boa noite para você. Para você também, Gabi. Até mais. Até mais. E, gente, a Missão Caleb esteve aí a todo vapor durante as férias e teve gente que não ficou só aqui no Brasil não, viu? Um grupo de jovens do Pará decidiu ir cumprir a missão em terras internacionais. Eles foram para a Argentina e a gente vai ver agora como é que foi essa aventura. Uma parceria realizada entre o Ministério Jovem e o Serviço Voluntário Adventista da Associação Sul do Pará criaram a primeira Missão Caleb Internacional do Campo. O projeto tinha o intuito em realizar uma imersão cultural, diferente de tudo que os jovens da ASPA já tinham visto. Durante a Missão Caleb de 2021, alguns requisitos foram propostos para serem realizados por aqueles que iriam conhecer um novo país. Durante o preparo, eles tiveram que ser graduados na Escola de Missões, onde contou com testemunhos de diversos missionários ao redor do mundo. Então, uma parceria entre os dois ministérios e a Missão Bonoeirense Norte foi montada e o projeto saiu do papel. Entre 10 mil jovens envolvidos na Missão Caleb 2021, 25 foram selecionados, saíram do sul do Pará, atravessaram seu país e ficaram 24 dias na Argentina, cumprindo o lema do jovem adventista: a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Nós tivemos a ideia de fazer algo diferente para os nossos jovens da Associação Sul do Pará e apresentamos essa ideia para a administração da nossa associação. E quando eles viram a ideia, gostaram da ideia, compraram a ideia, fizemos todos os trâmites
E aí selecionamos 25 jovens, os que se destacaram nos seus Calebs, nas suas regiões da Associação Sul do Pará. Então trouxemos eles. Muitos deles não haviam sequer saído do seu estado, do Pará. E agora saíram do estado, andaram de avião, andaram de metrô, andaram de trem, fizeram uma imersão cultural com uma língua diferente, com uma cultura diferente. E para eles foi muito enriquecedor. A mensagem não é apenas para o Brasil, a mensagem é para todo mundo. E nós que somos jovens, que fazemos as coisas não para ontem, mas para agora, vamos terminar em nome de Jesus a missão de pregar o Evangelho. E então Jesus volta e nós vamos viver apenas uma cultura, com apenas uma língua, lá na Canaã Celestial. Queridos irmãos, estamos muito gratos aqui na União Argentina por esta experiência que tem movido os jovens do Brasil, da União Norte Brasileira. Puderam fazer com que este grupo de missionários voluntários do Serviço Voluntário Adventista, que puderam vir para a Argentina nos ajudar a pregar, fazer visitas, cantar, fazer partes musicais, foi uma bênção para nós e esperamos que em algum momento possam voltar. Estamos muito impactados pelo projeto que o trouxeram de tão longe, quase 5.000 quilômetros, trouxeram esperança, trouxeram alegria, trouxeram uma mensagem de salvação para muitas pessoas. Estamos muito gratos por nossos irmãos brasileiros e espero que tenhamos a oportunidade que este projeto possa se repetir. Além da missão de evangelizar, os jovens puderam conhecer Buenos Aires e visitar os diversos pontos turísticos da cidade. Que legal, hein? E mais de 10 mil jovens de Salvador e região metropolitana se envolveram na Missão Caleb deste ano, que teve como diferencial o evangelismo público em vários bairros. Vamos ver. Mais de 10 mil jovens de Salvador e região metropolitana deixaram as férias do mês de janeiro de lado para participar da Missão Caleb. As equipes atuaram em diversos serviços voluntários e foram protagonistas de ações sociais relevantes, como feira de saúde, feira pet, limpeza de praias e reformas de casa. A juventude da Associação Bahia fez um papel muito lindo, importante e relevante neste Caleb em 2022. Além de prestar um serviço poderoso para a comunidade, levaram também alegria, esperança e salvação. A partir dessa iniciativa, os jovens chegam em diversas localidades e fazem uma verdadeira revolução. Aqui nesta comunidade aconteceu o evangelismo público da Missão Caleb. O local que foi cenário de dor e sofrimento com a chacina que matou 8 pessoas e deixou 18 feridas, se transformou num ponto de salvação e encontro com Deus. Nós averiguamos o público dessa rua, averiguamos também as pessoas que moravam aqui, os familiares, as histórias, e vimos que, além de todas as necessidades que o ser humano precisa, a principal delas é espiritual. O evangelismo público aconteceu no bairro do Uruguai, subúrbio ferroviário de Salvador. Durante 10 noites, a rua foi interditada para receber os jovens da Missão Caleb. A experiência mais impactante que eu tive foi uma senhora que pegou o microfone no final do Caleb e falou o quanto ela era grata por o Caleb ter feito essa missão aqui. Ela disse que a região mudou e que todos os dias perguntam para ela por que parou essa missão aqui. Margarida estava passando pela rua quando avistou a concentração que acontecia próxima à sua casa. Foi nesse momento em que Vanusa, a líder da equipe de Calebs, a pegou pelo braço e a incentivou a sentar e assistir ao programa. Depois disso, eu fiquei indo para o Caleb todos os dias, fiquei indo, escutando elas. Aí, depois que terminou o Caleb, eu fui para a igreja adventista. Margarida foi batizada no encerramento da Missão Caleb e agora guarda na memória lembranças de um Deus capaz de transformar e fazer tudo novo. Naquela hora que Vanusa me pegou pelo braço, eu já tinha aceitado Jesus como meu Salvador, que eu nasci de novo, né? E para fazer Missão Caleb não existem limites, viu? Até a construção de um colégio pode se tornar um ponto de pregação e salvação. Eles estão com a mão na massa, dando forma e beleza ao Colégio Adventista de Alagoinhas. Mas quem disse que na construção não tem Missão Caleb? Durante as manhãs de janeiro, a primeira atividade do dia era participar da programação, louvando e aprendendo sobre Jesus.
Missão Caleb aqui na obra surgiu no coração de um amigo meu chamado Julivan. Ele teve essa ideia e o pastor, ele me indicou para ser o evangelista daqui. E aí eu resolvi fazer uma equipe juntamente com o Julivan, e essa equipe tem se dedicado muito. E a gente tem visto muitos frutos aqui na Missão Caleb, nessa construção. A gente tem visto o agir de Deus nesse lugar. A Missão Caleb ela foi muito importante aqui na construção do colégio, porque foi a oportunidade que os funcionários tiveram de conhecer a palavra de Deus. Porque nós entendemos que muito mais do que construir paredes, nós precisamos trabalhar na construção da vida das pessoas, no sentido de que elas precisam ter uma experiência de vida com Jesus Cristo. Dos 74 funcionários, 37 estão estudando a Bíblia através da Missão Caleb. Enquanto eles se dedicam no avanço da obra, Deus trabalha intensamente em seus corações. É o caso de Juclei, que é um dos ajudantes aqui da construção e tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Tomei minha decisão através de todo dia pela manhã, da Missão Caleb, dos cultos, dos louvores. Estou muito feliz que eu sou o primeiro a ser batizado aqui e eu sou o primeiro de muitos que virão. O batismo que aconteceu hoje foi algo extraordinário e trouxe alegria para todos nós. Nesse ano, em toda a Bahia e Sergipe, foi alcançada a marca de 50 mil voluntários atuando como Calebs. Fazendo menção à marca, essa missão ficou conhecida como Caleb de Mão Cheia. O nosso objetivo não era simplesmente um número. Deus seja louvado pelos 50 mil. Mas o nosso objetivo é ter um Caleb completo. Onde o quê? Onde os jovens vão visitar, eles vão pregar, eles vão apelar, eles vão batizar e, acima de tudo, discipular. Que foi o desafio que Deus mandou. Então, quando a gente olha para os 8 mil Calebs que teve na BAC, completando esses 50 mil, a gente fica feliz, porque independente da área onde ele trabalhou, na ilha, em construção ou em lugares tão ermos e difíceis, Deus usou cada um para poder fazer a diferença. Então Deus seja louvado por essa juventude que se dedicou para prestar a volta do Senhor Jesus. Caleb! Missão Caleb! Ô povo animado, hein? E agora se acomode aí no seu sofá, porque chegou a hora do quadro Missão 360 Graus. Você sabe quais são os erros que a gente pode cometer ao trabalhar numa missão? Uma conversa com Gary Krause, que é o diretor de Missão Global, revela qual é a melhor estratégia que a gente pode usar. Vamos acompanhar juntos? Hoje estou empolgada para conversar com Gary Krause. Ele é diretor da Missão Global e vai falar sobre como podemos nos envolver nela. Há tantas coisas acontecendo ao redor do mundo e você deve estar se perguntando: como posso fazer parte do que Deus está fazendo ao redor do mundo? Hoje vamos ter a chance de ouvi-lo. Olá, tudo bem? Tudo bem. Em conversas que tive com outros pastores, sempre aparece a questão: o que significa a missão holística? Às vezes, isso parece que precisa ser melhor esclarecido. Ok, só posso dizer o que significa para mim. Para mim é a forma como Jesus modelou sua missão. Por um lado, ele pregou e ensinou, e podemos ler os evangelhos e constatar isso. Se você ler uma Bíblia com letras vermelhas, nela estão destacadas as palavras de Jesus. Mas se olhar com atenção, ele passou mais tempo curando enfermos e ministrando as necessidades emocionais e físicas das pessoas. E assim, por um lado, ele compartilha as boas novas do reino verbalmente, mas também as demonstra por meio de ações. O melhor resumo que já vi do método de Cristo é o que Ellen White fala no livro A Ciência do Bom Viver, página 143. Ela cita os componentes: misturar-se, mostrar simpatia, ministrar as necessidades, ganhar confiança e convidar as pessoas a seguirem Jesus. A vida é complicada e não se pode simplesmente dizer: cheguei ao primeiro estágio, agora passei ao segundo e terceiro. É mais uma imagem completa. Se negligenciamos qualquer um desses elementos, sabotamos a missão.
Então, se estamos só interessados em pregar, organizar seminários e estudos bíblicos com as pessoas, mas não investimos nas vidas delas, se não as ouvimos, se não choramos com elas, se não rimos com elas, elas só terão um conhecimento intelectual de certas crenças que transmitimos a elas. Mas elas entenderão a importância de serem discípulos em Jesus? Eu uso o exemplo do velcro. O velcro junta as coisas. E se você olhar no microscópio, é uma combinação de ganchos e argolas que se unem. Você o junta e pode separá-los. Mas e se você tiver só um gancho e uma argola? Por exemplo, só o conhecimento intelectual sobre Jesus? É muito fácil de separar. Mas se você tiver uma conexão holística na qual Jesus toque seu coração, não só sua cabeça, e na qual você tem um companheiro cristão experiente, cuidando de suas necessidades físicas, você sente um vínculo mais forte, e o discipulado será muito mais forte. E é disso que eu estou falando, uma missão holística. Eu acredito no Ministério da Literatura, acho que a mídia é maravilhosa também, mas elas só podem complementar e não substituir o contato individual. Jesus não se contentou em nos enviar um folheto do céu. Ele não se contentou em nos enviar as 28 crenças fundamentais num pedaço de papel. Ele veio até aqui e colocou a mão na massa. Ele encarnou em um corpo humano e se juntou a nós, porque é assim que se faz a missão. Desculpe, estou pregando demais. Mas isso é fundamental. Jesus disse, eu estou com você, não é um nós ou eles. Significa estou aqui. O que podemos fazer para alcançar aquelas pessoas? Ele quer trabalhar junto com a gente. Uma abordagem muito diferente. Em vez de como podemos mudá-los, seria uau, isso está me mudando, estamos mudando juntos. E vamos ver aonde Deus está nos levando. Gosto muito disso. Hoje nós vivemos uma nova e gradual realidade. No início de 2009, de acordo com os relatórios preparados pelas Organizações das Nações Unidas, nós, habitantes do planeta Terra, nos tornamos uma espécie urbana. Foi nesse ano que, pela primeira vez na história, mais do que 50% da população mundial habitava em áreas urbanas através do planeta. E as previsões baseadas na mesma taxa de crescimento indicam praticamente 80% da população mundial vivendo em cidades com passar de mais de 30 anos. Em seu discurso profético, nós encontramos em Mateus 24, Jesus Cristo afirmou, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Será que nessa afirmação Jesus Cristo também tinha em mente os grandes centros urbanos do mundo? Sem dúvida alguma. A paixão de Deus pelos habitantes das cidades não começou no início da era cristã. Mesmo embora Deus nos tenha originalmente criado com o intuito de que vivêssemos dentro de um estilo de vida em meio à natureza, logo após a entrada do pecado e a decisão de Caim de construir a primeira cidade, Deus não desistiu de buscar seus filhos e filhas onde quer que elas estivessem, incluindo aqueles moldados pela vida urbana. Um dos melhores exemplos dessa realidade nos encontramos em um livro milenar que está no Antigo Testamento, o livro de Jonas. Falando sobre a cidade de Nínive em busca de um profeta rebelde que, indignado por ter perdido a sombra de uma planta que ele não havia sequer plantado, e ainda mais enfurecido pela demonstração de graça do Criador por aquela cidade arrependida, Deus faz uma pergunta retórica a Jonas. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus tinha um plano para Nínive. Deus tinha em mente uma missão para salvar os habitantes de uma cidade com mais de 120 mil pessoas. Do contrário, não teria enviado um profeta, mesmo que de maneira relutante, para cumprir aquilo que ele queria. Séculos mais tarde, o próprio Jesus Cristo demonstrou a mesma preocupação ao ver a realidade urbana ao seu redor. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Mais de 3 bilhões e meio de pessoas hoje vivem em áreas urbanas ao redor do mundo, onde entre elas, como os habitantes de Jerusalém nos dias de Jesus, muitas vivem aflitas e desamparadas, sem encontrar razão para viver ou sequer compreender o propósito da sua existência. Os problemas são muitos: explosão populacional, injustiça, pobreza, poluição, falta de assistência médica, criminalidade, corrupção, trânsito insano, carência de moradia adequada, desigualdade social. A lista é longa. A missão parece impossível de ser alcançada. Será? Voltando à experiência de Jonas, a maneira através da qual Deus usou Jonas nos dá esperança. Sabe por quê? Porque Deus usa instrumentos simples e pequenos
e muitas vezes imperfeitos para cumprir os seus propósitos, mesmo em situações de aparente impossibilidade. E é por essa razão que Paulo afirma: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Somos convidados, como discípulos de Jesus, a ser luz no mundo, a ser sal da terra, buscando orientar e influenciar as pessoas ao nosso redor com a mesma paixão e preocupação que Deus tem por seus filhos e filhas nas grandes cidades ao redor do mundo. Não se esqueça, a história humana não terminará em um jardim como começou, mas em uma cidade, transformando cada um daqueles que alcançarão a salvação em um cidadão urbano da Nova Jerusalém. Um lugar onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa foi a visão que João teve do futuro amanhã. E qual é a sua para cumprir a missão na realidade de hoje? Olha aí, forte reflexão, hein? Hora de mais um momento de interação com você aí de casa. Já mandou sua boa notícia pra gente? Nosso WhatsApp é o 0 operadora 12 981 35 2908. Vamos ver quem mais participa. Ivonete de Água Doce, Santa Catarina. Olá, Gabriela. Sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas adoro os conteúdos adventistas que assisto por meio da TV Novo Tempo. Meus parabéns e continuem a produzir materiais assim. Que bom, Ivonete, que você gosta. Continue aí acompanhando a nossa programação. Cleonice Oliveira. Oi, boa noite, Gabriela. Minha boa notícia é que meu filho, Taylon, completou 6 meses de vida. Só tenho a agradecer a Deus pelo presente que ele me deu de ser mãe de um ser tão especial, que te assisto todos os dias. Olha que bebê mais risonho, Cleonice, parabéns, viu? Nereu Francisco de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Minha boa notícia é que Deus nos presenteou com mais um neto e correu tudo bem. Isaac chegou com saúde. Que o nosso neto venha a ser uma bênção nessa terra. Ele já é, Nereu, tenho certeza disso, viu? Uma bênção que chegou para alegar a família. E a gente vai para uma pausa rápida, mas daqui a pouco a gente volta com outras boas notícias para você. Até lá! Estamos de volta e é hora de saber o que a ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, tem feito na resposta a situações emergenciais. Nas últimas semanas, as fortes chuvas deixaram centenas de famílias desabrigadas ou desalojadas em ao menos 39 cidades do estado de São Paulo. Além de pontos de alagamento, houve registro de desmoronamento e queda de árvores. Felizmente, a ADRA está prestando ajuda. E para nos contar os detalhes, eu converso com o pastor Elber Kalbermatter, que é diretor regional da ADRA em São Paulo. Boa noite, pastor Elber. Seja bem-vindo aqui ao Revista. Boa noite, Gabriela, querido telespectador. É muito bom poder compartilhar aquilo que a ADRA está fazendo e levando esperança para cada família após esses grandes desastres e as perdas que eles tiveram. É verdade. Quais foram as cidades mais afetadas e como é que foi a logística inicial para se deslocar até esses municípios? Pastor, conta pra gente. Como você já mencionou, foram várias as cidades afetadas. Nós estivemos em contato com os locais onde mais foram afetados e, no início de tudo, nós entramos em contato com a Defesa Civil. Verificamos que a principal cidade que estava precisando de auxílio era Franco da Rocha, onde ocorreu ali os deslizamentos e as famílias também tiveram várias perdas. Então, em contato com o pastor local, em contato com os voluntários, iniciou-se um trabalho de atividades ali, inicialmente, de preparo de marmitas para as famílias que estavam auxiliando nas atividades ou nos resgates. E, posteriormente, a ADRA, quando foi liberadas as estradas, nós chegamos até o local para, então, iniciarmos o levantamento de necessidades junto à cidade. Pelas imagens que a gente recebeu, muitas ruas ficaram semelhantes a rios ali, né? Que tipo de materiais e serviços vocês ofereceram para esses atingidos? Você comentou ali da marmita, mas o que mais a ADRA tem feito em prol dessas pessoas? Quando chegamos, nós fizemos a avaliação das necessidades das famílias, então percebemos que muitas famílias ali tiveram as casas interditadas e, com isso, elas estão sem acesso, foram colocadas em abrigos,
tiveram ali as perdas de materiais também, porque várias casas tiveram, as águas invadiram suas casas, e desta maneira a ADRA, em contato com a Defesa Civil, em contato com a Secretaria de Assistência Social, verificou que uma das necessidades seria o kit casa para que eles pudessem recomeçar. Então a ADRA se preparou, a ADRA iniciou uma mobilização através dessa compra desses materiais, que envolveria ali cobertores, lençol, toalhas de rosto, toalha de banho, varal, colheres de cozinha, todos os talheres, garfo, faca, né, colher, e uma frigideira e também uma panela grande para que eles possam iniciar, para que eles possam recomeçar as suas vidas. Agora, eu imagino que nesse momento qualquer ajuda é bem-vinda, né? Existe a possibilidade das pessoas serem voluntárias? Que caminho aí a pessoa deve buscar na região para se tornar um voluntário, as pessoas que queiram ajudar? Sempre nós precisamos de voluntários. Realmente a ADRA, ela tem uma grande força através do voluntariado, e nós iniciamos as atividades através dos voluntários locais, da igreja local ali, mas hoje o que mais nós necessitamos, o que a ADRA Brasil necessita, são dos voluntários que possam divulgar os nossos materiais e que também possam doar, que possam mostrar e divulgar todos os materiais que a ADRA Brasil está colocando em suas redes sociais, para que mais pessoas conheçam o que a ADRA está fazendo, e desta forma nós possamos juntos atender mais e mais famílias. Ok, agora o Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura de São Paulo também, a Defesa Civil Estadual, não tiram a possibilidade de novos pontos de alagamento nos próximos dias, né? Ou seja, o trabalho da ADRA não deve parar. Mas além da assistência com alimentos e roupas, vocês estão ofertando aí um atendimento psicossocial para esses atingidos? Porque eu acredito que o psicológico deva ficar bem abalado também, né? Com certeza, Gabriela. Todos eles tiveram grandes perdas. Algumas famílias tiveram perdas materiais, mas outras tiveram perdas de vida. E isso realmente toca na vida dessas pessoas. Eles têm que lidar com a dor, eles têm que lidar com o sofrimento, e muitas vezes nós não compreendemos o que seria todas essas perdas que eles têm. Por isso, já há algum tempo a ADRA tem trabalhado em uma resposta especial, em um programa, em uma capacitação de voluntários, e essa é uma outra forma que você, voluntário, pode participar através de um programa, de um aplicativo chamado ADRA Touch, que é um auxílio de ajuda psicossocial que nós podemos oferecer para estas famílias. Muitas vezes elas querem ter um ouvido amigo, elas querem ter alguém que possa ouvi-las e dar uma orientação num momento difícil. E nós temos hoje esse aplicativo que é validado tanto pela ADRA como também pelo Ministério, pela Organização Mundial de Saúde. E você pode fazer parte desse voluntariado, você pode fazer parte desta informação para essas famílias. Então, se alguém tiver interesse, pode procurar ali o app ADRA Touch, disponível nas lojas da Apple e do Google Play. Ok, pastor, muito obrigada pelas suas informações e Deus abençoe aí o trabalho da ADRA durante todo esse projeto. Ok, muito obrigado, Gabriela, e que Deus possa abençoar vocês também. Obrigado por nos auxiliar a divulgar aquilo que a ADRA tem feito. Tá certo. Até mais. Gente, mudando de assunto, início de ano é sempre apertado, né? IPTU, IPVA e ainda tem material escolar. E pensando nisso, alguns Calebs de Curitiba tiveram uma ideia. Quer saber qual foi? Confira na reportagem da Letícia Alves. O sorriso no rosto de Lohan, Henrique e Emanuele evidenciam a alegria em receber cadernos, lápis, borrachas e outros artigos escolares. Se para eles foi um momento de alegria, para sua avó, Eronilda, a reação de seus netos representa uma esperança de um futuro mais promissor. A alegria da família reflete um trabalho que foi desenvolvido por jovens do projeto Missão Caleb. A gente arrecadou os materiais escolares e pesquisou, né, as famílias, quem necessitava mais, e selecionou algumas e viemos hoje entregar o material para as crianças, né, para ajudar ali durante o ano letivo, incentivando eles mais a
a estudar e... Ter as mínimas condições para participar de uma aula é fator importante para a motivação das crianças em ir à escola. Mas nem toda a população tem condições financeiras de comprar itens básicos, como uma caneta, um lápis. Ainda mais em 2022, quando os artigos escolares sofreram um reajuste de até 30% quando comparados ao ano anterior. Eu achei bem interessante, achei bem legal a ação de vocês dar um kit escolar para a gente. Como eu te falei, tá difícil as coisas, né? Que nem meu marido tá desempregado, tudo a gente dá o que pode, mas tá difícil pra gente manter. E que nem diz o caso, a atitude de vocês foi maravilhoso. Além de fazer a diferença na comunidade, eles também sentem um impacto neles mesmos. Quando eu tive a oportunidade de saber que essas crianças, meio lápis usado ajudariam elas, a gente se sentiu muito comovido e realmente quis fazer algo a mais. Participei de várias ações de outras missões Caleb também, mas assim, olhar o sorriso no rosto deles, a felicidade de receber ali um material escolar é muito gratificante. Além dessa ação, serenatas, reformas de espaços públicos, feiras de saúde, escola cristã de férias, entre outras diversas iniciativas, estiveram na agenda de jovens do centro do Paraná, saindo da teoria e colocando a missão em prática. Quando nós vemos os jovens saindo, indo até outras comunidades, fazendo ações como essa que nós acabamos de vivenciar, a gente tem a certeza de que eles foram impactados, né, com essa realidade, eles agiram em direção a solucionar algum tipo de problema e o resultado de tudo isso foram bênçãos, né? A comunidade sendo abençoada, a comunidade, as famílias que receberam esses materiais e com certeza eles que puderam fazer parte de todo esse processo, desde a arrecadação, a identificação das famílias e hoje finalizando nessa etapa da Missão Caleb, distribuindo esses materiais para essas famílias. E a empresa de seguros da Igreja Adventista em toda a América do Sul, conhecida como ARM, lançou um curso de alerta para a proteção de vidas em casos de emergências. E para a maior proteção e cuidado de todos, os alunos e colaboradores do IABC, que é o internato adventista ali na região centro-oeste do Brasil, foi palco para este evento. Veja só. Nos corredores das escolas, ecoa um som conhecido, o sinal, dizendo para os alunos se apressarem, pois a aula já vai começar. Mas tem um som que não combina com esse ambiente. É o barulho de tiros, correria e gritos assustados. Suzano, Realengo, saudades. Escolas brasileiras têm sido o cenário de ao menos 10 atentados com arma de fogo por alunos ou ex-alunos nos últimos anos. Pensando nisso, a ARM Sul-Americana, que é a administradora de riscos da Igreja Adventista, lançou o curso Alerta, Medidas e Contramedidas contra Agressor Ativo. O curso Alerta foi desenvolvido a partir do curso Alice, que é desenvolvido lá nos Estados Unidos. Eles treinam maciçamente a questão da prevenção. A equipe da Prime Defense visita o colégio previamente para criar um plano de ação emergencial e faz uma análise de gerenciamento de risco para o ambiente. É uma quebra de tabu que está acontecendo com esse tipo de treinamento e o grande mote desse treinamento é focar principalmente na prevenção. E caso a prevenção falhando em um evento chegue a acontecer de um agressor ativo, as pessoas saibam ter consciência situacional e se comportar mediante aquela agressão para se protegerem. O curso é destinado aos docentes e aos demais colaboradores da instituição adventista. E também ele é formado em 2 módulos, sendo o primeiro módulo na modalidade online, pela Unaspres, e o segundo módulo na modalidade presencial, que é feito na unidade, de forma prática, com simulados, inclusive. E entre os ensinamentos, os participantes aprenderam noções de primeiros socorros, como opções para controle de sangramentos massivos. Nossa, foi maravilhoso, porque eu vivenciei junto com os amigos o que pode realmente acontecer. Nós corremos, veio o som, eu vi a vítima e corri. E ainda disse à minha amiga, vamos. E ela não foi e eu tive que tomar uma decisão rápida. O que eu aprendo com isso? A prática ela pode ser diferente da teoria, mas quando teorizado, fica mais fácil de você tomar uma decisão acertada. É incrível a oportunidade que a gente tem de participar de um treinamento como esse. Ele é intenso, ele é dinâmico, ele chama a nossa atenção. A gente não sabe quando isso pode acontecer, mas quando acontecer, a gente quer estar preparado. O projeto prevê a oferta do curso para a rede de escolas adventistas nos próximos anos e espera-se assim trazer mais segurança para os alunos e docentes.
No treinamento mesmo. E agora nós vamos dar uma pausa nas notícias do Brasil e saber o que foi destaque da Igreja Adventista do Sétimo Dia em outros países do mundo. E quem traz essas novidades para a gente é o pastor Williams Costa Júnior, da NN. Sessão extraordinária da Conferência Geral aprova a emenda constitucional. Por isso, a partir de agora, fica permitida a realização de reuniões virtuais. A próxima Conferência Geral, no mês de junho, em St. Louis, já contempla esta possibilidade. Igreja Adventista em Gana solicita mudança na Constituição do país. Inaugurado o segundo Centro Adventista de Vida Saudável no México. Estas e outras informações você confere agora, aqui na ANN. Uma hora de duração e apenas um item para ser votado. Assim foi a sessão especial da Conferência Geral realizada no dia 18 de janeiro, na sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Silver Spring, nos Estados Unidos. Os delegados presentes, em sua maioria, eram funcionários da Associação Geral que representaram a Igreja em nível mundial. Eles votaram para permitir a inclusão de uma nova seção na Constituição da Conferência Geral que permite aos delegados participarem digitalmente de futuras sessões da Conferência Geral. Isso, no caso de surgirem circunstâncias imprevistas e inevitáveis como uma pandemia. A medida não podia ser votada virtualmente, por isso, precisou ser realizada uma reunião presencial. A Assembleia Extraordinária incluiu uma nova seção no artigo 5º da Constituição da Igreja. A emenda, como já mencionado, autoriza a participação virtual de delegados nas Assembleias Mundiais da Igreja Adventista. Com essa decisão, os delegados da próxima Assembleia da Conferência Geral, prevista para 6 a 11 de junho deste ano, vão poder participar e votar remotamente, caso não possam ir para St. Louis, no estado norte-americano do Missouri. A reunião foi iniciada com um devocional feito por Jim Howard, diretor associado de Escola Sabatina e Ministérios Pessoais da Sede Mundial. Howard explicou que proclamar as boas novas de salvação em Jesus significa muito mais do que pregar em um púlpito ou tenda. Representa um esforço pessoal de cada crente, como foi na igreja primitiva. Atos 8, versículo 4, diz que aqueles que são espalhados foram por toda parte pregando a palavra. Esses membros de igreja ou leigos foram por todos os lugares pregando a palavra de Deus. Não que todos eles carregassem púlpitos ou erguessem tendas, não. Pregar na Bíblia simplesmente significa anunciar ou proclamar as boas novas da palavra de Deus. E como eles estavam fazendo isso onde quer que estivessem espalhados, você tem a sensação de que havia muita proclamação pessoal acontecendo. Em vez de ser públicos, aqueles primeiros crentes eram o que poderíamos chamar de pregadores pessoais. O livro Desejado de Todas as Nações, na página 822, nos inclui como aqueles que começaram a pregar o Evangelho. Separamos algumas partes relevantes da sessão especial da Conferência Geral que aprovou a participação e votação virtual de delegados de todo o mundo. Que privilégio ser um pregador pessoal para Jesus. Eu tenho que dizer a você nesta manhã, e aí voltamos rapidamente para o nosso secretário, pastor Keller, mas tenho que dizer a você quão bom é vê-lo aqui hoje. Este é o maior número de pessoas neste auditório em pelo menos 22 meses ou mais. Louvamos a Deus por sua fidelidade, lealdade e sua vontade de vir mesmo diante desta situação de Covid. Even during this COVID situation.
Oramos para que o Espírito Santo esteja presente, não apenas aqui hoje, mas especialmente na sessão da Conferência Geral em junho. But by God's grace and your help, pela graça de Deus e sua ajuda hoje, poderemos ter uma sessão da Conferência Geral em junho que pode conectar pessoas eletronicamente. Está em suas mãos. Se você tiver seus cartões prontos, todos aqueles que são a favor de aceitar a moção como apresentada, por favor, levante seu cartão de forma visível. Please raise your card. Ótimo. Secretário, você é testemunha disto. Obrigado. Agora, aqueles que se opõem à moção, deixe-me ver seus cartões. Louvado seja Deus. Parece que a decisão foi unânime. Obrigado ao Espírito Santo por nos guiar. Obrigado a você por ajudar a sessão da Conferência Geral a avançar no século XXI. E agora nós vamos para a África. O nosso primeiro destino é a Nigéria. O Ministério Adventista das Possibilidades, da parte leste do país, apresentou Bíblias em braille para estudantes em um esforço de cumprir a missão para este público. O diretor do Ministério para a região, Salomon Nawadiki, disse que a Bíblia em braille é uma ferramenta para dar aos deficientes visuais um sentimento de pertencimento e participação na adoração e na missão. Bíblias em braille foram doadas para as bibliotecas das universidades de Babcock e Clifford. Da Nigéria para Gana, a Igreja Adventista do Sétimo Dia no país apresentou um memorando ao parlamento ganês pedindo uma emenda à data das próximas eleições gerais. De acordo com a Constituição do país, as eleições são realizadas a cada 4 anos, sempre no dia 7 de dezembro. As próximas acontecem em 2024, num dia de sábado. O dia é guardado por adventistas pela fé de que o 4º mandamento da lei de Deus, registrado na Bíblia, continua vigente. Por isso, líderes adventistas de Gana solicitam ao parlamento, com mais de 2 anos de antecedência, que considere uma emenda baseada na liberdade religiosa. E nossa última informação vem do México. Um centro de vida saudável foi inaugurado pela Igreja Adventista em Chiapas, no sul do país. O Centro de Vida Sana Dr. Filiberto Verduzgo Ávila vai fornecer remédios naturais e medicina preventiva focados em cuidados integrais de saúde para mente, corpo e espírito. Dezenas de administradores, líderes e fiéis participaram da cerimônia de inauguração em Tuxtla Gutiérrez. As instalações contam com piscinas de hidroterapia, saunas, academia, refeitório, 9 quartos e suítes, consultórios médicos e administrativos, capela, auditório ao ar livre e um parque. É o 2º centro de bem-estar da Igreja Adventista do Sétimo Dia no México. De acordo com Inácio Navarro, presidente da denominação em Chiapas, o centro é um espaço missionário onde é apresentado o plano de Deus para restaurar a sua criação e a breve vinda de Jesus. Bem, com esta notícia saudável, nós concluímos a nossa edição de hoje. Na semana que vem, se Deus quiser, nós voltamos com outras informações de fé, amor e esperança. Que Deus abençoe você e sua família. Um forte abraço e fique com Deus. Um grande abraço, pastor. E chegou a hora de ver mais participações de você de casa através do nosso WhatsApp. Vamos ver quem mais participa com a gente. O número já está aí na tela.
Igor Leonardo, de São Luís, no Maranhão. Oi, Gabi, feliz sábado. A minha boa notícia é que já estou ligadinho no Revista Novo Tempo com a minha mãe, Rosimeire. Não perco um programa. Um grande abraço e que Deus continue abençoando sempre toda a equipe da Novo Tempo. Legal, obrigada pelo carinho, Igor. Gente, última pausa do programa de hoje. Na volta você vai ver o que a ADRA tem feito para ajudar as pessoas em São Paulo. E tem também a história de um cantor cego americano, mas que não deixou a deficiência atrapalhar a missão. E ainda tem novidades aqui da TV Novo Tempo. Vamos saber quem é o novo apresentador do programa Escola Bíblica, no lugar do pastor Fábio de Sá, que foi estudar em outro país. Eu te conto tudo isso depois do intervalo. Eu espero você aqui. Estamos de volta e vamos para o nosso giro de boas notícias, hoje com a jornalista Daiane Fagundes, que já está aqui comigo. Boa noite, Dai, tudo bem? Tudo bem, Gabi, boa noite, bom sábado para você, sábado. Tudo bem contigo? Graças a Deus. Que ótimo, boa noite para você também que está em casa. Olha só, a gente começa o giro de hoje falando de uma coisa muito especial, que é oração, né, Gabi? Isso aí, a gente começou essa semana especial com um projeto aí. Exato, na última quinta-feira, inclusive, a Igreja Adventista começou o movimento, né? O projeto dos 10 dias de oração, que é uma atividade realizada em 8 países da América do Sul. O Brasil faz parte e a gente participa ativamente, né? E olha, de acordo com uma pesquisa feita pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca, as buscas no Google pela palavra prayer, que significa oração em inglês, cresceram em todo o mundo, acompanhando o crescimento de casos de Covid, né? Nessa pandemia parece que as orações, as pessoas se voltaram mais para Deus, para as questões espirituais e assim por diante. E olha, gente, falando em oração, eu trouxe uma história diretamente do Equador. É sobre o Javier Espejo, ele e a esposa, a Evelyn Nunes, que tiveram seu terceiro filho e 3 meses depois, o Javier precisou ser internado na unidade de terapia intensiva da Clínica Adventista de Quito, no Equador, por complicações graves da Covid-19. Foi então que a Evelyn, a esposa dele, durante os 52 dias que o Javier esteve internado, se refugiou na oração para encontrar esperanças, pedir a Deus pela restauração da saúde de seu marido. E, bom, além disso, seus filhos, a família, amigos, pessoas ao redor do mundo que eles conhecem de alguma forma ou conhecem através de amigos, né? Também se uniram em oração e, graças a Deus, e as orações, o Javier ficou bem e agora está com a família. A gente sabe da importância da oração, né? E como Deus responde elas de uma forma ou outra. Então, realmente, Deus pode fazer milagres através da oração e eu quero aproveitar e fazer o convite aqui para que você participe do projeto 10 dias de oração. Ainda dá tempo, é só acessar o site que vai aparecer na sua tela já já e baixar os materiais que vão te ajudar a ter uma experiência mais profunda com Deus. Eu não sei qual é o melhor horário para você fazer essa meditação, né, dos 10 dias. Pode ser de manhã, pode ser à noite, melhor de manhã, mas o importante é fazer, né, Gabi? Exatamente. De manhã a gente começa o dia ali já com Deus, isso é uma garantia de que a gente vai lembrar dele a todo momento ali em todas as decisões. É verdade. Mesmo. Bom, gente, continuando, olha só, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, o UNASP, né, vai começar neste semestre a pós-graduação em Libras e Educação para Deficientes Auditivos. O objetivo do curso é formar novos profissionais na área educacional que sejam capazes de se comunicar através da língua brasileira de sinais, né? Aliás, Day, eu acho que essa é uma língua que a gente também deveria incorporar no nosso dia a dia. A gente não estuda aí o inglês, o espanhol para saber se comunicar? Por que não estudar Libras para saber falar com as pessoas surdas também? Essa é uma boa ideia também, Gabi, é verdade. Olha, de acordo com a coordenadora dos cursos de pós-graduação do NASP, a professora Lani Cristina, a criação do curso surgiu através da urgência de trabalhar com alunos que possuem necessidades especiais, né? E por isso, o Centro Universitário também aplica outras metodologias, como Coral de Libras, reuniões presenciais e online com tradução para Libras, para incluir todo mundo, né, justamente. E olha, a inclusão
inclusão dos surdos é um tema recorrente, muito falado também nos últimos anos, principalmente após a aprovação de uma lei que lembra, que afirma a relevância da segunda língua oficial do Brasil. A língua de sinais é considerada a segunda língua oficial do Brasil e, como você disse, é importante a gente incorporar mesmo no nosso dia a dia, não só para incluir as pessoas, mas para a gente poder se comunicar com todo mundo, né? É uma questão de respeito, é uma questão de olhar o lado do outro e isso é bastante importante, né? Gostei aí da novidade. Tá certo. Bom, gente, para a gente fechar o giro de hoje, todas as sextas aqui no Revista você acompanha as notícias da Igreja Adventista a nível mundial, trazidas pelo pastor Williams Costa Júnior. Mas você sabia que, além de um excelente comunicador, pastor, ele também é maestro, compositor e mestre em educação musical, Gabi? Olha só, uma baita formação, né? Muita, né? O pastor Williams já compôs hinos que estão no Inário Adventista. E, bom, Gabi, não sei se você conhece aquele hino Jesus, Tu És a Minha Vida e Grande Alegria. Lá em casa a gente cantava sempre, o tempo todo. E são composições dele e são hinos realmente inspiradores. O pastor Williams mudou o formato da música cristã brasileira, esteve desde o início da criação da TV Novo Tempo e é por isso que neste sábado Fé em Ação vai resgatar a história de vida dele e vai poder descobrir todas as contribuições que teve para a música e para a comunicação adventista. Então a gente vai ver um trechinho do Fé em Ação dessa semana. Vamos ver. No Fé em Ação deste sábado, vamos conhecer os detalhes da vida e do ministério do pastor Williams Costa Júnior, um líder que imprimiu uma nova identidade na música cristã adventista e também na comunicação da igreja. Temos também um bate-papo do Sérgio Azevedo com o pastor Williams, que compartilha mais sobre sua missão de ser pastor, maestro e comunicador. Mas eu sou profundamente agradecido por tantas e tantas bênçãos que Deus tem concedido. E quem nos mostra o que a fé tem feito pelo Brasil e pelo mundo é o André Aurel. Neste sábado, às 10 horas da noite, temos um encontro marcado no Fé em Ação. Imperdível, hein? E também uma simpatia de pessoa, né, Gabi? É verdade, Dai, obrigada. Eu vou ficando por aqui. Boa noite pra você, Boa bom noite. sábado. Tchau, gente. Boa noite pra vocês também. E, gente, você vai conhecer agora um exemplo de superação. É de um jovem que foi diagnosticado com glaucoma antes do primeiro ano de vida e aí foi perdendo a visão aos poucos até ficar completamente cego no início da adolescência. Mas ele nunca, gente, nunca desistiu dos seus ideais e servir a Deus. E hoje ele usa o seu talento para o evangelismo através da música. Bom, meu nome é Neville Peter, sou um cantor evangelista e viajo ao redor dos Estados Unidos e ao redor do mundo, na verdade, levando as boas novas do Evangelho e de Jesus através da música. Então, desde que consigo me lembrar, eu não enxergava direito. Glaucoma é o tipo de doença que vai tirando sua visão aos poucos. É quase imperceptível. Então, eu não perdi minha visão completamente até os meus 12 anos de idade. Mas antes disso, eu estava no processo de perder a visão. E quanto mais velho eu ficava, menos conseguia ver. Então, eu até comecei a estudar Braille antes de perder minha visão completamente. Então, quando minha visão se foi completamente, eu já estava preparado. Bom, tinha momentos em que eu me sentia sim depressivo. Novamente, eu era uma criança e não era uma coisa simples de processar. E tinha momentos que eu realmente me sentia sozinho. Mas a forma como eu compensei foi através da música. Eu descobri a música e ela meio que se tornou uma amiga para mim. Então, eu passei muito tempo ouvindo músicas ou aprendendo a tocar. As muitas horas em frente ao piano na adolescência compensaram. As melodias o envolveram e permitiram a Neville deixar para trás a solidão e até mesmo o preconceito. E no fim,
Foi a música que ofereceu a ele oportunidades. Todo dia é uma oportunidade de fazer o amanhã melhor. É assim que eu vejo. Eu não diria que superei, talvez eu esteja superando, entende? Então, se você olhar para o amanhã sem se preocupar com ele, talvez você consiga ver no amanhã um dia melhor que o hoje. Sempre confiando em Deus, confie em Deus. Peça a Ele que qualquer coisa que faça, que o amanhã possa ser melhor. But it helps to know that you never change. So Jesus, walk with me. Yes. Jesus, walk with me. Que lindo testemunho, hein? Mudando de assunto, gente, no final do ano passado nós recebemos aqui no estúdio o pastor Fábio de Sá, que estava se despedindo do programa Escola Bíblica e seguir ali com os projetos pessoais. Ele foi para os Estados Unidos e por isso o programa receberia um novo apresentador. E como você sabe, aqui no Revista a gente sempre conta as novidades, né, que acontecem aqui na TV Novo Tempo. Por isso estamos recebendo aqui no estúdio hoje o pastor Gilmar Batistotti, que agora é coordenador do Núcleo de Oratória e também apresentador do programa Escola Bíblica. Pastor Gilmar, muito boa noite, bom sábado, que bom recebê-lo aqui. Uma alegria, Gabriela, um privilégio estar aqui, um abraço para você, privilégio poder compartilhar desses momentos aqui. Legal. Gente, a gente vai saber agora do pastor um pouquinho da trajetória do trabalho dele. Pastor, por onde o senhor passou? Onde o senhor esteve aí nos últimos anos de ministério? Aliás, quantos anos já são de ministério? Eu acho que esse é o 20º, eu formei em 93, comecei em 94, fazia a soma 28. É isso, meninos? 28. Por aí. Eu comecei em Santa Catarina, eu sou de Santa Catarina, depois trabalhei no Rio Grande do Sul por muitos anos, 10 anos e meio, depois trabalhei no Espírito Santo. Depois vim para São Paulo, aí em São Paulo trabalhei na região de Campinas e nos últimos 3 anos eu estive no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, Engenheiro Coelho, e desde o ano passado estou aqui na TV Novo Tempo. Falando nisso, eu faço um projeto de missão através do núcleo de missão do NASP. Quero dizer para você que eu vi que você abriu o programa dizendo eu nunca fiz um projeto de missão, então estou aqui para motivar você, tá? Legal, pastor. Eu tenho muito essa vontade, de verdade, inclusive lá no Amazonas mesmo, como a gente mostrou na reportagem, é um lugar que eu tenho muito carinho, já estive algumas vezes e tenho vontade de ir lá na comunidade ribeirinha passar um pouquinho dessa alegria, né, que Jesus nos dá. Eu passei os últimos 30 dias agora no Chad, que é um país do centro-norte do continente africano, trabalhando no projeto da escola, da construção de uma escola. Então, motivo você. Parabéns por essa disposição. E quem sabe uma outra hora a gente conversa um pouco exatamente sobre a sua missão aí das férias, hein? É empolgante. E, gente, como a gente disse anteriormente, além de apresentar o programa Escola Bíblica, o pastor Gilmar agora coordena também o núcleo da TV, o núcleo de oratória. Quais são os programas aí que estarão sob a sua coordenação, pastor? Vamos ver se eu lembro todos aqui, né? Está se familiarizando ainda com essa nova função. Exatamente, mas os que são assim conhecidos, né? Voz da Profecia, e a gente tem o espanhol também, Está Escrito, né? A gente também tem espanhol, Evidências, Fé para Hoje, Lugar de Paz. A gente tem um programa novo chegando aí, né, que está sendo projetado, que é o Experimenta. Não sei se nem sei se você poderia falar. Já deu um spoiler aqui. Mas é um programa bem legal que vai pegar um público diferente. Está sendo produzido, né? Então, esses são os programas que a gente tem. Não sei se eu não lembro se faltou algum aqui. Se faltou, por favor, me perdoe. Ok, pastor, agora eu entrando... me ambientando aí. Sim, é natural isso. Com o tempo o senhor vai pegar todos aí rapidinho de cabeça. Agora sobre o programa em si, Escola Bíblica, que o senhor vai começar a apresentar na segunda-feira. Como é que está a expectativa? Tem alguma novidade aí no formato do programa? Conta um pouquinho pra gente. A gente sempre fica com aquele friozinho na barriga, assim, né? Eu passei o último ano no Entre Família e foi muito legal, porque te dá uma ambientada, né? Eu apresentei o Lições da Bíblia uma época, mas sempre eu digo assim, você vai perdendo um pouco é que nem um indivíduo que toca instrumento de sopro. Os especialistas dizem isso, né? Se você fica muito tempo sem tocar, você vai perdendo a embocadura. Sim. Né? Que você precisa para o instrumento de sopro. Então, qualquer coisa é assim, você
você precisa se ambientar, né? Então foi muito bom esse ano Entre Família, mas a gente está assim ansioso, né? Sempre fica assim ansioso no sentido de como vai ser, como será a reação. E a gente vai fazer uma temporada de um tema que eu gosto muito, até agradeço a coordenação, a direção. Falou assim, eu gostaria de trabalhar um tema que eu fico um pouco mais à vontade. Sim, até para começar, né, imprimir o seu estilo ali no programa. Que tema que vai ser esse? É a lógica da existência humana. Então, eu gosto de olhar, Gabriela, assim, quando eu leio a Bíblia, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, é o plano que Deus tem para a gente, né? Então, eu gosto de olhar para a Bíblia, eu acho que temas, eles devem ser sistematizados, mas ele é um todo, né? Então, eu gosto de olhar para a Bíblia e pensar naquelas 3 perguntinhas. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? Então, tem que ter uma lógica para a nossa existência. É verdade. Né? Eu acordo de manhã e digo assim, por que eu existo? Eu tenho laços de amor, eu construo famílias, construo família, tenho os meus pais, tenho relacionamentos com meus amigos, então tem que ter um sentido. Vem a morte, todos nós passaremos se Jesus não voltar, isso é um tema bíblico. E depois? Sim. O que vem depois? Os laços de amor que eu criei. Sim. Né? Então tem que ter uma lógica a minha existência. É verdade. Então a gente vai trabalhar nos próximos 3 meses. Com esse tema aí. Sistematizando, mas também pegando narrativas. Okay. Eu gosto de olhar narrativas, sabe? Tá certo. Pastor, então faça o convite para o nosso telespectador aqui do Revista acompanhar a Escola Bíblica. A partir de segunda-feira, das 8h30 até as 9h, de segunda a quinta, você é o meu convidado especial. A gente vai ter aquela interação, vamos tirar um dia para responder perguntas, Então, gostaríamos que você estivesse com a gente, que você divulgasse, porque existe uma lógica para a nossa existência, existe um sentido, e Deus está olhando para a gente carinhosamente. Tá certo, pastor. Deus te abençoe aí nesse novo desafio e o use mais uma vez para levar a esperança para o povo que acompanha aqui a Novo Tempo. Amém. Privilégio. E o programa de hoje fica por aqui, viu, gente? Nosso tempo é curto, mas a gente deseja a você um ótimo final de semana. Fique com Deus e até a semana que vem, se Ele quiser. Tchau, tchau.